Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje eu quero conversar com vocês sobre a possível entrada de uma nova equipe americana no grid da Fórmula 1, certo? Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. E também não se esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e mandar esse vídeo para o seu amigo que gosta de automobilismo, para ele ficar por dentro das notícias que a gente tem aqui, certo? Bom, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está familiarizado com o sobrenome Andretti? Bom, se você gosta do mundo do automobilismo, provavelmente você conhece a família Andretti, principalmente se você gosta mais da Fórmula Indy. O pessoal que acompanha a Fórmula 1, principalmente mais recentemente, talvez não esteja tão acostumado com esse nome quanto o pessoal lá nos Estados Unidos, acostumado com o automobilismo americano. A família Andretti é muito conhecida lá nos Estados Unidos, principalmente tem a equipe deles lá na Fórmula Indy, e ela é dirigida hoje pelo Michael Andretti, mas tanto o Michael quanto o pai dele, o Mario Andretti, já disputaram provas de Fórmula 1. O Mario Andretti, inclusive, chegou a ser campeão mundial de Fórmula 1 na temporada de 1978 com a Lotus. Fato é que o Mario Andretti ele disputou a Fórmula 1 em duas passagens, né? A primeira entre 68 e 72 e a última entre 74 e 82. Ele passou pela Lotus, Martin, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo e Williams, tendo disputado 131 grandes prêmios. O título dele em 78, 12 vitórias, 19 pódios, 18 pole positions. O primeiro GP dele foi o GP dos Estados Unidos em 68. O último grande prêmio dele foi o GP de Las Vegas de 82. O filho dele, o Michael Andretti, ele ficou na Fórmula 1 pouquíssimo tempo. Ele disputou apenas 13 GPs na temporada de 93, correu apenas pela McLaren. O primeiro GP dele foi na África do Sul e o último foi o GP da Itália naquele mesmo ano, conseguiu apenas um pódio. Não foi uma carreira muito interessante, ainda mais se a gente considerar o fato de que o parceiro de equipe do Michael Andretti na McLaren naquela época era ninguém menos do que o Ayrton Senna. Então, com um parceiro desses, ou você faz pau a pau como o Prost ou até mesmo o Berger, ou você acaba sendo substituído, como aconteceu com o Andretti, ele foi substituído pelo Mika Hakkinen, tá? Depois disso, o Michael Andretti ele acabou indo para a IndyCar, onde ele correu pela Team Motorola e depois pela Andretti, a equipe da família. Mas antes, na categoria Champ Car, que se eu não me engano é uma antecessora, né? Uma categoria que veio antes da Indy lá nos Estados Unidos. Ele chegou a ter uma carreira de bastante sucesso, inclusive com um título em 1991, correndo pela Krakow Racing, a Newman Haas Leningham Racing e a Chip Ganassi, além do Team Motorola. Ele foi campeão em 91. Fato é que a Andretti surgiu lá para 2003, se eu não estou enganado, comprando a equipe Green na Fórmula Indy, e desde então é uma equipe de certo sucesso. A Andretti, que tem hoje correndo, por exemplo, o Colton Herta, Alexander Rossi, o Ryan Hunter-Reay correu também com o carro 28 da equipe, James Hinchcliffe já correu pela equipe também, o Marco Andretti, o neto do Mario Andretti, o Enzo correu pela equipe na Indy Pro 2000 esse ano, antes dele ir lá para a Fórmula 3. Então é uma relação da Andretti com o automobilismo americano que é muito boa. E o Michael Andretti ele declarou recentemente que ele tem interesse sim em apostar, por exemplo, na Fórmula 1. Mas para isso existem muitas dificuldades e essas dificuldades a gente vai tentar entender agora. Bom, existem dois caminhos atualmente para você entrar na Fórmula 1. Ou você compra uma operação, ou você começa a sua operação do zero. Diferentemente de você que joga o Fórmula 1, o jogo da Codemasters, da EA, e joga ali o modo My Team, é óbvio que os valores ali são muito mais baixos do que o que realmente você gasta. Você precisa ter motor, precisa ter chassi, precisa contratar funcionários, você já não compra
uma equipe com funcionários, você precisa contratar esses funcionários, montar um carro do zero, pegar fornecedor de motor, pegar não sei o que, pegar material, pegar tecnologia, e tudo isso é caro. Claro, hoje na Fórmula 1, principalmente, você tem quatro fornecedores de motor: Mercedes, Ferrari, Renault e Honda. A Honda deve sair e virar um motor Red Bull, por exemplo. Dando um exemplo do que pode se gastar, algumas pessoas estimam, isso é tudo uma estimativa, a gente não tem o valor exato de começar uma equipe do zero, mas estima-se que 1 bilhão, mais ou menos, de reais você deve gastar para começar uma equipe do zero. Então vale ver se o Andretti estaria disposto, para começar do zero, gastar toda essa grana. Outra opção é você comprar uma equipe. Só que hoje, no grid de 10 equipes da Fórmula 1, você tem duas que são praticamente vendíveis, entre muitas aspas, até porque eu não sei se essa palavra existe. A Alfa Romeo e a Haas. A Alfa Romeo, eu tenho muitas dúvidas de que ela seria vendida. A gente tem que lembrar que a Alfa Romeo é uma licença que o Peter Sauber deu da equipe Sauber para a marca Alfa Romeo. E a própria Sauber, muito tempo, faz essas parcerias, né? Já teve a BMW Sauber e agora nós temos a Alfa Romeo, outras equipes, né? Eu não acho que o Peter Sauber venderia a equipe, principalmente porque a Alfa Romeo renovou essa parceria com a Sauber para mais alguns anos e a Alfa Romeo vai continuar na Fórmula 1 por mais alguns anos. A outra equipe é a Haas. O grande problema da Haas é a Haas ela passa por problemas financeiros, é verdade. Só que dentro do automobilismo americano, a Haas é uma gigante. A gente está acostumado a brincar com a Haas já há muito tempo, Grosjean, Magnussen, agora o Mazepin, muito atrás do grid. Ela já foi até uma equipe competitiva, mas hoje muito atrás. Mas a Haas dentro dos Estados Unidos é uma grande marca, é uma grande equipe, principalmente na NASCAR, já teve também equipe na Fórmula Indy. E não sei se o Gene Haas, por exemplo, gostaria de vender a equipe para o Andretti. O Andretti, o Gene Haas, o Penske, o Chip Ganassi, todos esses donos de equipes lá nos Estados Unidos, eles, por mais que tenham uma relação, eles se veem como rivais. Então imagina como que não pegaria para a Haas se eles vendessem a equipe Haas de Fórmula 1, a principal categoria automobilística do mundo, para o Andretti. Então não sei se o Gene Haas faria esse tipo de negócio, por exemplo. Tudo leva a crer que não, baseado em muitos detalhes dentro da própria competitividade dentro do mercado norte-americano. Mas nada pode se descartar. Eu acredito que se o Andretti vá comprar uma equipe, ele vai com tudo para cima da Haas, mas a gente tem que ficar de olho nesse meio termo. Começando uma equipe do zero, pro torcedor, muitas vantagens. Não sei se pro Andretti tantas. Pro torcedor, existe a vantagem de você ter mais uma equipe no grid, claro. Mas isso abre também, né, mais duas vagas para dois pilotos que, né, poderia voltar, por exemplo, o Hülkenberg. Você poderia ter o Pietro, por exemplo, entrando na equipe. E, e realmente é algo que eu já falei aqui muitas vezes que eu acho que a Fórmula 1 precisa. A Fórmula 1 precisa de mais equipes. Eu não, apesar de ficar bem competitivo com 20 carros, eu não gosto do formato de 20 carros. Eu preferia, por exemplo, 28, 26 carros. Pelo menos mais 3 ou 4 equipes. Fato é de que, principalmente para o torcedor brasileiro, seria muito interessante a entrada da Andretti como uma equipe nova. Isso porque a Andretti tem uma relação muito boa com os brasileiros. A equipe Andretti foi campeã da Fórmula Indy em 2004 com o Tony Kanaan. O Enzo, como eu falei para vocês, correu a Indy Pro 2000 pela Andretti esse ano. Fora todo o respeito que o nome Fittipaldi tem nos Estados Unidos. Pô, o Emerson é campeão das 500 milhas, é campeão da Indy, é bicampeão mundial de Fórmula 1. Então o respeito do nome Fittipaldi também nos Estados Unidos é muito grande.
Então você poderia ter uma vaga, por exemplo, para o Pietro, para o Enzo, isso se a Andretti entrasse como uma equipe nova. Ela assumindo a operação, por exemplo, da Haas, não sei se eles manteriam, por exemplo, o Mazepin, mas o Schumacher eu tenho quase certeza que eles acabariam mantendo. Isso falando hoje. Amanhã o Mick pode estar na Alfa, na Ferrari, na Mercedes, pode estar em qualquer lugar. Hoje, dia 26 de agosto de 2021, o Mick está na Haas e se a Andretti comprasse amanhã, ela herdaria também o contrato do Mick Schumacher, o que seria muito interessante você manter, visto até mesmo pelo sobrenome. Então, tendo todos esses desafios, restaria também a Andretti negociar com o fornecedor de motor. Isso falando da Andretti começar do zero, não comprar a operação da Haas. Claro que comprar a operação da Haas também tem o problema de motor. Não sabemos se a Ferrari gostaria e teria a mesma relação com a Andretti que ela tem hoje, por exemplo, com a Haas. Mas começando do zero. Hoje, como eu falei um pouco mais atrás, hoje existem 4 montadoras que fornecem motores para a Fórmula 1, que são a Honda, a Ferrari, a Mercedes e a Renault. Na Indy, eu não estou lembrado agora qual é o fornecedor de motor da equipe da Andretti. Eu não estou lembrado agora se é a Honda, se é a Chevrolet, se eu não estou enganado. Mas, fato é que a Honda está de saída da Fórmula 1 até o momento e a Chevrolet não tem um motor da Fórmula 1, por exemplo, não fornece para a Fórmula 1. A Andretti também tem parceria na Fórmula E com a BMW e a BMW já passou pela Fórmula 1 com a Sauber e também não fornece mais para a Fórmula 1 desde do final da década de 2000. E então já esse começo da Andretti seria um pouco mais complicado até por causa disso, né? As parcerias que eles têm na Indy e na Fórmula E não poderiam ser dadas para a Fórmula 1. Tipo, a Andretti tem uma boa parceria com a BMW, mas a BMW não tem um motor de Fórmula 1 e é muito caro para você começar a desenvolver um motor agora. Então, o fato é que o Andretti deve estar fazendo os seus planos para daqui 5 anos, quando o regulamento de motores da Fórmula 1 for alterado. E aí a gente vai ter novas fornecedoras, um motor desenvolvido totalmente do zero. E aí a gente vai vendo essa chegada das novas equipes. A gente já falou aqui no canal diversas vezes sobre a possível chegada da Porsche, da Audi, um retorno da Ford, um próprio retorno da própria BMW. Então o Andretti deve estar apostando nisso. E vai ser bem interessante esses próximos anos, principalmente da Fórmula 1, porque existe um crescimento dentro do mercado norte-americano e você pode ver isso dentro das próprias categorias de base. Você tem muitos pilotos dos Estados Unidos hoje correndo. Na Fórmula 3, por exemplo, você tem o Juan Manuel Correia, você tem o Logan Sargent. Então, você tem esse crescimento do interesse da Fórmula 1 lá dentro, apesar de que eles ainda preferem a Indy, a NASCAR, dependendo da região dos Estados Unidos que a pessoa mora. Mas existe esse crescimento e também existe a vontade dessas equipes de ingressarem na Fórmula 1, o que vai ser bem interessante. Seria muito legal, e isso é a minha opinião pessoal, que a gente tivesse a Andretti, a Penske, a Chip Ganassi, essas equipes que têm história dentro da Fórmula Indy, principalmente história com pilotos brasileiros. Você vê o Elinho pilotou pela Penske, o Tony pilotou pela Andretti e correu as últimas 500 milhas de Chip Ganassi. Você tem a Bia que correu na Andretti também. Você tem o próprio Emerson que correu de Penske. Então seria muito legal também daqui, isso falando só quando os motores acabarem trocando, quando eu acho que ficaria mais financeiramente estável para uma equipe nova abrir as suas portas e não comprar a operação de alguma equipe já existente. Seria muito legal que a gente tivesse a adição não só, por exemplo, de Porsche e Audi
uma das duas ou as duas. Seria muito legal ter essas equipes americanas, Andretti, Penske e a Chip Ganassi, por exemplo, como equipes dentro da Fórmula 1. Eu acho que até mesmo para a Fórmula 1, para o automobilismo americano, para o público dos Estados Unidos, seria muito interessante. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa possível chegada da Andretti na Fórmula 1, se vocês gostariam, se vocês não gostariam. O meu pai, o meu pai vive brincando do sacode que o Michael Andretti tomava do Senna na, na Fórmula 1 lá em 93. Então, com certeza ele deve estar dando risada quando eu falei do Michael Andretti. Mas quero saber de vocês o que vocês acham dessa possível chegada de uma das maiores famílias do automobilismo americano na Fórmula 1. E se vocês acham que eles vão comprar as operações da Haas, por exemplo, ou aguardar até a mudança de motores e tentar abrir uma equipe do zero, certo? Eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like. E eu vou ficando por aqui, certo? Muito obrigado e até a próxima.